A paz do Senhor, irmãos. Neste vídeo vamos ler a segunda catequese proferida pelo Papa João Paulo II, sobre a sacralidade do matrimônio e da família, em que continua demonstrando a criação do homem, conforme a primeira e a segunda narrativa do livro do Gênesis, onde o homem é definido primeiramente nas dimensões do ser, misteriosamente criado à imagem de Deus. Essa mensagem vai fortalecer a sua esperança na família, como projeto amoroso de Deus. Dê o seu like e compartilhe com todos aqueles que necessitam desta palavra de fé. Assim você estará contribuindo com a evangelização. Uma boa leitura. Catequese proferida pelo Papa João Paulo II. Quarta-feira, 12 de setembro de 1979. Na primeira narrativa da criação encontra-se a definição objetiva do homem. Na quarta-feira passada iniciamos o ciclo de reflexões sobre a resposta dada por Cristo Senhor aos seus interlocutores acerca da pergunta sobre a unidade e indissolubilidade do matrimônio. Os interlocutores fariseus, como recordamos, apelaram para a lei de Moisés. Cristo, pelo contrário, referiu-se ao princípio, citando as palavras do Gênesis. O princípio, neste caso, diz respeito àquilo de que trata uma das primeiras páginas do livro do Gênesis. Se queremos fazer uma análise desta realidade, devemos sem dúvida referir-nos primeiramente ao texto. De fato, as palavras pronunciadas por Cristo na conversa com os fariseus, que nos conservaram o capítulo 19 de Mateus e o capítulo 10 de Marcos, constituem uma passagem que por sua vez se enquadra num contexto bem definido, sem o qual não podem ser nem entendidas nem exatamente interpretadas. Não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Mateus 19, 4, e faz referência à chamada primeira narrativa da criação do homem, inserida no ciclo dos 7 dias da criação do mundo. Gênesis 1, 2, 4. Pelo contrário, o contexto mais próximo das outras palavras de Cristo, tiradas de Gênesis 2, 24, é a chamada segunda narrativa da criação do homem, Gênesis 2, 5, 25, mas indiretamente é todo o terceiro capítulo do Gênesis. A segunda narrativa da criação do homem forma unidade conceitual e estilística com a descrição da inocência original, da felicidade do homem e também da sua primeira queda. Dada a especificidade do conteúdo expresso nas palavras de Cristo, tomadas de Gênesis 2, 24, poder-se-ia também incluir no contexto pelo menos a primeira frase do capítulo 4 do Gênesis, que trata da concepção e do nascimento do homem por parte dos pais terrestres. Assim pretendemos fazer na presente análise. Do ponto de vista da crítica bíblica, de recordar que a primeira narrativa da criação do homem é cronologicamente posterior à segunda. A origem desta última é muito mais remota. Este texto mais antigo define-se como Javista, porque para nomear a Deus serve-se do termo Javé. É difícil não se ficar impressionado com que a imagem de Deus nele apresentada encerre traços antropomórficos bastante marcados, entre outros. Lemos nele que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida. Gênesis 2, 7. Em confronto com esta descrição, a primeira narrativa, isto é, exatamente a considerada cronologicamente como mais recente, é muito mais amadurecida quer no que diz respeito à imagem de Deus, quer na formulação das verdades essenciais sobre o homem. Provém da tradição sacerdotal e ao mesmo tempo, eloísta, de Elohim, termo por ela usado para denominar Deus. Dado que nesta narrativa a criação do ser inteligente como homem e mulher, a que se refere Jesus na sua resposta segundo Mateus 19, está inserida no ritmo dos 7 dias da criação do mundo, poder-se-lhe atribuir sobretudo o caráter cosmológico. O homem é criado na terra juntamente com o mundo visível. Ao mesmo tempo, porém, o Criador ordena-lhe que subjugue e domine a terra, conforme Gênesis 1, 28. Ele é portanto colocado acima do mundo. Embora o homem esteja tão intimamente ligado ao mundo visível, a narrativa bíblica não fala todavia da sua semelhança com o resto das criaturas, mas somente com Deus. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. No ciclo dos 7 dias da criação manifesta-se evidentemente uma gradualidade nítida. O homem, pelo contrário, não é criado segundo uma sucessão natural, mas o Criador parece deter-se antes de o chamar à existência, como se tornasse a entrar em si mesmo, para tomar decisão: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Gênesis 1, 26. O nível daquela primeira narrativa da criação do homem, embora cronologicamente posterior,
é sobretudo de caráter teológico. Indica-o principalmente a definição do homem baseada na sua relação com Deus, a imagem de Deus o criou, o que encerra ao mesmo tempo a afirmação da impossibilidade absoluta de reduzir o homem ao mundo. Já à luz das primeiras frases da Bíblia, não pode o homem ser compreendido, nem explicado até ao fundo, com as categorias deduzidas do mundo, isto é, do conjunto visível dos corpos. Apesar de também o homem ser corpo. Gênesis 1, 27, verifica que esta verdade essencial acerca do homem se refere tanto ao homem como à mulher. Deus criou o homem à sua imagem e criou-os homem e mulher. É preciso reconhecer que a primeira narrativa é concisa, livre de qualquer vestígio de subjetivismo, contém só o fato objetivo e define a realidade objetiva, quer ao falar da criação humana, do homem e da mulher, a imagem de Deus, quer ao acrescentar pouco depois as palavras da primeira bênção, abençoando-os, Deus disse-lhes, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Gênesis 1, 28. A primeira narrativa da criação do homem, que, segundo verificamos, é de índole teológica, encerra em si abundante conteúdo metafísico. Não se esqueça que precisamente este texto do livro do Gênesis se tornou a fonte das inspirações mais profundas para os pensadores que têm procurado compreender o ser e o existir. Talvez só o capítulo 3º do livro do Êxodo se possa comparar ao presente texto. Não obstante algumas expressões particularizadas e plásticas do trecho, o homem é nele definido primeiramente nas dimensões do ser e do existir. Esse é definido de modo mais metafísico que físico. Ao mistério da sua criação, a imagem de Deus os criou, corresponde à perspectiva da procriação, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, a perspectiva daquele suceder-se no mundo e no tempo, daquele fiere, que está necessariamente ligado à situação metafísica da criação, do ser contingente, contingens. Precisamente nesse contexto metafísico da descrição de Gênesis 1, é necessário entender a entidade do bem, isto é, o aspecto do valor. De fato, este aspecto repete-se no ritmo de quase todos os dias da criação e atinge o auge depois da criação do homem. Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Gênesis 1, 31. Por este motivo é lícito dizer com certeza que o primeiro capítulo do Gênesis formou um ponto inexpugnável de referência e a base sólida para uma metafísica e também para uma antropologia e uma ética, segundo a qual, em Zebonum convertuntur. Sem dúvida, tudo isto tem significado próprio, também para a teologia e sobretudo para a teologia do corpo. Nesta altura interrompemos as nossas considerações. Daqui a uma semana ocupar-nos-emos da segunda narrativa da criação, isto é, daquilo que, segundo os biblistas, é cronologicamente mais antigo. A expressão teologia do corpo, usada recentemente, merece explicação mais exata, mas deixamo-la para outro encontro. Devemos primeiro procurar aprofundar aquela passagem do livro do Gênesis a que se referiu Cristo. Nota 1. Falando da matéria não vivificada, o autor bíblico usa diferentes predicados, como separou, chamou, fez e pôs. Pelo contrário, falando dos seres dotados de vida, usa os termos criou e abençoou. Deus ordena-lhes, sede fecundos e multiplicai-vos. Esta ordem refere-se tanto aos animais como ao homem, indicando que a corporalidade lhes é comum, conforme Gênesis 1, 22.28. Todavia a criação do homem distingue-se essencialmente, na descrição bíblica, das obras precedentes de Deus. Não só é precedida por uma introdução solene, como se tratasse de uma deliberação de Deus antes deste ato importante, mas sobretudo é posta em relevo a excepcional dignidade do homem pela semelhança, com Deus, de quem é a imagem. Criando a matéria não vivificada. Deus separava, aos animais ordena que sejam fecundos e se multipliquem, mas a diferença de sexo é sublinhada apenas a respeito do homem, macho e fêmea os criou, abençoando ao mesmo tempo a fecundidade deles, isto é, o vínculo das pessoas. Gênesis 1, 27, 28. Nota 2. O texto original diz, Deus criou o homem, a Ada, substantivo coletivo, a humanidade, à sua semelhança, a imagem de Deus o criou, macho, Zacar, masculino, e fêmea, o Negeba, feminino, os criou. Gênesis 1, 27. Nota 3. Eu sou aquele que sou, Êxodo 3, 14, constitui objeto de reflexão para muitos filósofos, a começar por Santo Agostinho, que julgava ter Platão conhecido este texto, tão próximo ele lhe parecia das concepções do filósofo grego.
A doutrina augustiniana da Divina Essentialitas exerceu, por meio de Santo Anselmo, influxo profundo na teologia de Ricardo de S. Vitor, de Alexandre de Hales e de S. Boaventura. Aqui encerramos a leitura desta catequese maravilhosa sobre a teologia do corpo. Continuaremos este estudo no próximo vídeo. São João Paulo II, rogai por nós.